Louvado seja Deus. Amém, irmãos? É muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. E como o pastor fala, o sortudo da noite, e na verdade é mesmo, gente. Porque nós começamos a fazer uma retrospectiva da nossa vida para poder falar o que eu vou contar, o que eu vou testemunhar para os irmãos. E eu tinha feito uma análise, ia testemunhar. Mas quando eu estava saindo de casa, o Senhor falou, não, você não vai falar isso. O Senhor mandou dizer outra coisa. É o seguinte, na minha vida, alguns já conhecem um pouquinho da minha história. Eu fui criado mais com os avós, tá? E devido a situações que meu pai, coitado, ele usado pelo demônio, ele destruiu a família. E assim eu tive que morar com meus avós. E nessa família, ali tudo que se imagina de coisas erradas, tinha nessa família. Tá? Ali era enfermidades, era alcoolismos, separações de casais, eram brigas, era tantas assim, idolatrias, mexia com coisas pesadas também, com parte de feitiçaria mesmo, assim vou dizer. Tá? E ali, tantas coisas, adultérios. E eu vivi no meio de uma família que era escrava de Satanás. E com o passar do tempo, eu vendo todas essas coisas morando ali junto, eu via a minha avó, que era como fosse minha segunda mãe. Ela é um carinho muito especial com o neto. Eu trabalhava na lavoura, e ela nunca deixou eu levar uma comida esquentada, ela levantava e fazia aquela comida. Tá? Eu falava para ela, não, pode deixar que eu arrumo a minha comida para levar. Não, Durval, eu faço, levanto e faço. Então ela era assim, ela não comia o pão de preguiça. E ela não sabia ler e nem escrever. Ela era bem chucra em todas as áreas, vamos falar dessa maneira. E eu tinha um sonho no meu coração, porque ela reclamava muito da questão da casa dela. A casa, ela falava que era uma casa feita, ela falava que era feita no machado e no facão, que era uma casa tudo de qualquer jeito. E eu pensava assim, quando eu crescer, tiver um trabalho, um emprego, eu quero fazer uma casa para minha avó. Uma casa de tijolo, quero fazer e dar para ela. Esse era o meu sonho, tinha com ela ali. E foi passando os anos, comecei a namorar a Raquel, casei, entreguei minha vida para Cristo. E esse sonho sempre estava no meu coração. Só que aí eu comecei a falar para o Senhor. Depois de convertido, eu falava, Senhor, mas até para fazer a minha casa, eu fiz uma casa de 48 metros quadrados somente, porque era difícil. Eu falei, até para fazer a minha casa, já está difícil, e minha avó já está velha, mas tudo bem, Senhor, Tu sabes. E a importância de ler a palavra do Senhor. Eu com a Raquel, nós fomos fazer um estudo. Isso era no sábado à noite, eu levantei, dormi um pouquinho no sofá, levantei e fui ler a Bíblia, fazer aquele estudo, chamei a Raquel, ela foi. Resumindo, nós passamos a noite ali, lendo a Bíblia. Cada coisa que nós líamos ali, o Espírito Santo ia revelando, ia mostrando a nós. Amanheceu o dia, eu vendo tudo aquilo que eu fazia de errado também, sendo confrontado com a palavra. Eu falei, Jesus, eu vejo que tem muitas coisas erradas na minha vida. Eu faço tantas coisas erradas. Mas uma coisa eu falo para o Senhor, eu não vou desistir de Ti. Ainda que eu estou errado, eu vou buscar me consertar. Mas eu não vou abandonar o Senhor. E assim, de manhãzinho eu levantei, ou melhor, levantei não, já estava na cozinha. Falei assim, vou tomar um banho para ir para a igreja. E a hora que eu estava começando o meu banho, ali o Senhor falou comigo. Ali eu tomei 2 banhos, né? Com a água natural e a água das lágrimas. Que quando o Senhor fala, as lágrimas
elas vêm de uma maneira que não é de tristeza, mas é de alegria. E ali o Senhor falou bem claro comigo. Ele falou assim: filho, a tua avó, ela não precisa de uma casa de material, ou melhor, uma casa de tijolo, igual você pensa. Ela precisa abrir o coração para mim, que o coração dela precisa ser minha morada. Porque se ela abrir o coração para mim, e eu entrar, ela vai poder morar até debaixo de uma ponte, e ela vai ser feliz. Ela não vai viver triste. E ali o Senhor mostrou também sobre a questão do Salmo 137, se me fala a memória, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. E ali o Senhor mostrou esse detalhe. E eu falei assim na hora depois, falei: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Minha avó nem sabe ler, mas o Senhor sabe todas as coisas. Não foram mais ou menos 3 meses. A minha avó, por um convite que eu fiz, ela decidiu ir na igreja. Foi na igreja, achou maravilhoso, quis voltar no próximo culto. E foi passando os dias, passaram-se acho que uns 5, 6 meses, ela comentou comigo, falou assim: Dorival, eu vivi 74 anos na minha vida, servindo um Deus morto, que não pôde me ajudar em nada, só me trouxe tristeza, angústia, sofrimento em família, com filhos, com a minha vida. E agora estão falando de um Jesus vivo. E eu decidi fazer parte da vida desse Jesus. Eu quero deixar minha vida na mão dele, porque ele é vivo. E eu vou fazer um teste com ele, porque eu sei que ele pode mudar a minha história. Ela falou dessa maneira para mim, gente. Ali depois eu pensei: quantos livros e mais livros pessoas leem e não conseguem a sabedoria de uma pessoa iletrada, igual ela falou, daquela maneira impulsionada pelo Espírito Santo, que ela decidiu abandonar o que ela cria para crer num Jesus vivo, porque alguém falou para ela de um Jesus vivo que ressuscitou. E quantas pessoas, né, que leem livros e mais livros, mas não quer ter um encontro com Jesus Cristo. E assim, quando ela falou isto, mais um tempo ela servindo a Cristo, eu junto com ela ali, sempre falando algumas coisas do Senhor para ela. E de repente, passando um tempo, ela ficou doente, ficou de cama. E nessas situações, eu sempre passava lá, tirava um tempinho, lia a Bíblia para ela, ficava do lado e ficava lendo a Bíblia. De vez em quando colocava algum louvor que ela gostava, mas a minha intenção era sempre falar de Jesus para ela. E na maior simplicidade para ela entender, eu falava com ela. E logo em seguida, quando ela veio a óbito, na semana que ela estava já bem mal, eu cheguei do lado assim, da cama, conversei um pouquinho com ela e perguntei: ô vó, aonde está Jesus? Ela, aquela maior dificuldade em falar, ela falou assim: está aqui no meu coração. Naquela hora, gente, eu entendi a importância nossa aqui na terra, de falar de Jesus para as pessoas, seja ela quem for. Testemunhe, fale da simplicidade, na tua simplicidade, fala de Jesus, porque eu buscava ser simples para ela entender. E ali eu entendi que a casa que ela precisava era de Jesus Cristo. E ali o Senhor, através do Espírito Santo, conseguiu tocar naquele coração para ela entender que o Evangelho consiste em entregar a vida para Jesus, para morar nos céus. E depois disso, eu vi que o Senhor começou a trabalhar na minha família, e como diz Atos 16:31, creia tu no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Então, a fé, não precisamos ficar olhando a situação difícil da família e duvidando, mas nós temos que crer na palavra do Senhor. Nós temos que crer que o Senhor é fiel para cumprir a promessa dele. E assim o Senhor tem ministrado cada um da minha família. Perdi 2 tios assim, em seguida, em questões assim, de um período de 2 anos. 2 tios como se fossem meus irmãos.
mas no final da vida, pelo menos um deles também entregou a vida para Cristo, o outro já servia a Cristo também. E assim o Senhor tem feito, e eu entendi que o Evangelho é a simplicidade, é como o pastor ministrou, é você mostrar amor, é você mostrar dedicação à pessoa, se colocar no lugar daquele indivíduo e testemunhar de Jesus, falar de Jesus, a tempo, fora de tempo, como diz a Escritura, né? Sendo oportuno ou não, fale de Jesus. Fale porque as pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando e Jesus está voltando. E nós, como igreja, nós estamos aqui nos abastecendo, nos enchendo, aprendendo a ser igreja, e quando nós estivermos lá fora, para nós testemunharmos para eles a simplicidade do Evangelho, o que Jesus fez em nossas vidas. E às vezes você pode falar assim, mas o que eu tenho é tão pouco, meu testemunho é tão pequeno, eu não sei falar muito. Gente, não se importe com isso. A Bíblia fala, como crerão se não há quem pregue? Pregue, testemunhe, tá? Testemunhe, porque esses dias, essa semana, teve uma situação comigo lá no meu trabalho, e tem umas pessoas trabalhando lá, os pintores, pedreiro, e durante o dia, alguns momentinhos ali, eu sempre falando alguma coisinha, testemunhando alguma coisa de Jesus. E chegou agora, acho que foi na quinta-feira, eu não recordo muito bem o dia, minha esposa está só colocando a plaquinha lá, 10 minutos. E eu comecei a falar um pouquinho de Jesus para eles. E numa simplicidade, um monte de serviço, mas eu falei alguns detalhes para eles, que Jesus fez na minha vida, como que eu era também antes de Jesus. E também eles começaram a conversar comigo ali. Aí eu senti de fazer uma dinâmica com eles. Eu fiz uma dinâmica ali, eu até fiz lá em Santa Amélia, se me fala a memória, uma dinâmica com os papéis, né? Eu senti de fazer essa dinâmica com eles, falando sobre o vazio que nós temos. Que esse vazio é só preenchido através da pessoa de Jesus Cristo. Eu fiz aquela dinâmica para um, e ele estava sozinho naquele momento. Eu fiz, ele viu, ficou ali assustado, ficou admirado. De repente chegou outro. Ele falou, rapaz, você precisa ver o que ele fez aqui, assim, assado. E eu vendo aquilo tudo na simplicidade, né? Poxa, uma coisinha tão simples, né? E ele ficou admirado, falou para o rapaz, você precisa ver o que ele fez aqui, que ele mostrou. Faz para ele novamente. Aí eu peguei e falei, vou fazer então. Eu fui fazer, ele pegou e falou assim, eu vou gravar isso aí. Ficou do lado gravando. Quando eu comecei a falar, chegou mais dois, que foi entregar lá uma tinta. E eles ficaram ouvindo e eu fui explicando sobre a questão do vazio que nós nascemos, o ser humano nasce, e o rapaz filmando. E eu sei que terminei ali, eles ficaram lá de boca aberta, e eu também fiquei, porque eu pensando assim, uma coisinha tão simples, né, para mim, né, mas para eles é chave para abrir a porta da eternidade. Aí ele gravou, mandou lá para os colegas dele, depois mandou para a namorada, depois ele mostrou um outro vídeo, a namorada mostrando o braço tudo arrepiado, porque ela tinha visto aquele vídeo e ficou tudo arrepiada de ver aquilo que estava sendo falado para ela. E depois disso falei com eles, orei com eles também. Então, resumindo, gente, terminando aqui esse testemunho, que nós precisamos é falar de Jesus, seja para os nossos familiares, seja para as pessoas que estão no nosso dia a dia, que nós não sabemos a hora de cada um. Nós precisamos é falar, na simplicidade ou não, você pensando assim, mas é tão simples isso que eu vou falar, mas fale, testemunhe, porque alguém pode ser tocado com aquele testemunho. Então, irmão, seria isso. Eu não tinha preparado de contar isso, mas o Senhor ministrou meu coração, então eu estou passando para a igreja. Então, confie no Senhor, continue crendo que o Senhor tem bênçãos, e as bênçãos dele é muito. E Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. E o centro principal da Bíblia é que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu não posso perder esse foco, eu não posso sair desse chamado. Nós temos que falar, testemunhar, e assim o Senhor vai fazendo. Ele vai acompanhando, quando nós vamos testemunhando, Ele vai acompanhando com sinais, prodígios e maravilhas. É Ele que faz.
Glória a Deus, amém?